Você sabia que São Patrício já foi escravo? Com apenas 16 anos, ele foi capturado por piratas irlandeses, que o levaram para a Irlanda e o venderam como escravo. Isso deu início a um período de 6 anos em que ele trabalhou como pastor, enfrentando condições difíceis longe da família. Durante seu cativeiro, ele buscou conforto em sua fé e orou constantemente. Eventualmente conseguiu escapar e voltar para sua família na Grã-Bretanha. No entanto, São Patrício sentiu o chamado de retornar à Irlanda, não apenas para recuperar seu passado, mas também para espalhar o cristianismo, uma missão que mudou para sempre o cenário espiritual da Irlanda. Com determinação e amor, ele viajou pela Irlanda, compartilhando seus ensinamentos e até usando o trevo para explicar o conceito da Santíssima Trindade. A jornada de São Patrício do cativeiro à sua consagração como padroeiro da Irlanda mostra que a perseverança pode levar a mudanças extraordinárias. Vamos revelar a verdade sobre os vermes de Skara. Esses grandes vermes redondos parasitas são conhecidos por se alojarem no sistema digestivo humano, especialmente na América Central. Pessoas que vivem em áreas pobres estão especialmente em risco. Às vezes, durante cirurgias, os pacientes podem enfrentar um fenômeno incomum, onde a anestesia faz com que esses vermes saiam do corpo por diferentes aberturas, o que pode ser bastante alarmante. Mas há esperança. Um remédio chamado bendazol é eficaz na eliminação desses vermes. Após o tratamento, não é raro que os pacientes encontrem vermes em suas fezes nos dias seguintes. Embora esse processo possa ser desagradável, ele indica que o corpo está se livrando dos hóspedes indesejados. Com os devidos cuidados e tratamento, os afetados podem se recuperar completamente e voltar à vida normal. Descubra os mistérios das lendas de Glastonbury Tor. Esta impressionante colina com sua famosa torre em ruínas oferece não apenas uma bela vista em Somerset, Inglaterra. Glastonbury Tor é um pico de arenito moldado pela erosão ao longo dos anos, tornando-se uma característica natural marcante. Mas não é só a geologia que atrai. Este lugar está intimamente ligado às histórias do rei Arthur e à busca do Santo Graal. Muitos acreditam que essa paisagem mística tem um significado espiritual, atraindo visitantes que buscam tanto história quanto conexão com o passado. As lendas em torno de Glastonbury Tor despertam a imaginação, evocando pensamentos sobre antigos reis, buscas e o rico folclore que floresceu nesta região. Portanto, quando você estiver neste lugar ancestral, não estará apenas admirando a beleza cênica, mas também mergulhando em um mundo de contos mágicos e maravilhas históricas. Você não vai acreditar nisso sobre a corrida de Le Mans. As 24 horas de Le Mans é uma incrível corrida de resistência que se destaca como a mais prestigiosa do mundo. Este evento icônico, realizado anualmente na França desde 1923, leva as equipes ao limite enquanto competem por 24 horas seguidas. Imagine correr dia e noite, onde cada piloto deve mostrar habilidades e precisão excepcionais. O percurso apresenta uma emocionante mistura de estradas públicas e uma pista fechada, que exige não apenas velocidade, mas também pensamento estratégico. O trabalho em equipe é fundamental, pois os pilotos frequentemente trocam durante a corrida, contando com a ajuda e ajustes rápidos de seus colegas. Não se trata apenas de potência bruta. Cada veículo passa por uma engenharia brilhante para suportar as horas extenuantes, enquanto enfrenta clima imprevisível e competição acirrada. Desde curvas de tirar o fôlego até paradas estratégicas, cada equipe deve permanecer atenta e gerenciar riscos de forma eficaz. A corrida de Le Mans não é apenas um teste de velocidade, é uma verdadeira medida de resistência, tanto para as máquinas quanto para os talentosos pilotos ao volante. Descubra o que realmente afeta a clareza da sua visão. A córnea, essa camada transparente na frente do seu olho, recebe oxigênio de uma forma surpreendente. Em vez de depender de vasos sanguíneos como outras partes do corpo, a córnea absorve oxigênio diretamente do ar ao seu redor. Essa característica incrível mantém sua transparência e nos permite ver o mundo com clareza. Mas há um porém. Quem usa lentes de contato precisa ter cuidado especial. Se as lentes bloquearem esse fluxo importante de oxigênio, isso pode causar desconforto e até danificar a córnea. Por isso, é fundamental cuidar da higiene das lentes e seguir o cronograma recomendado de uso. Um bom cuidado é a chave para manter seus olhos saudáveis e sua visão clara. Então, da próxima vez que você piscar, aprecie como sua córnea trabalha arduamente para manter sua visão nítida, respirando o ar ao seu redor.
Adivinhe quem foi o presidente mais baixo do Ceará? Isso mesmo, foi James Madison. Com apenas 1,63 de altura e pesando menos de 50 quilos, Madison não era o líder mais alto, mas teve um papel enorme na história da América. Ele foi o quarto presidente de 1809 a 1817 e é conhecido como o pai da Constituição, por sua contribuição importante para o documento que formou a nação. A altura e o peso de Madison não atrapalharam suas habilidades políticas. Na verdade, sua inteligência e profundo entendimento do governo ajudaram o jovem país a enfrentar desafios, como a Guerra de 1812. Ele frequentemente contava com aliados fortes e ideias inspiradoras, em vez de sua presença física. A história de Madison nos lembra que a liderança pode assumir diferentes formas. O que você acha que a altura dele influenciou em sua presidência? Sim, é verdade. As iguanas têm adaptações incríveis que as ajudam a sobreviver na natureza. Uma de suas características são os dentes especiais, perfeitos para rasgar plantas, o que as torna excelentes herbívoras. No entanto, quando se sentem ameaçadas, essas répteis podem morder com força, lembrando-nos de que não são tão inofensivas assim. Outra habilidade impressionante das iguanas é a capacidade de soltar suas caudas voluntariamente. Pode parecer estranho, mas perder a cauda pode distrair predadores, dando à iguana uma chance de escapar. Mais surpreendente ainda é que elas conseguem regenerar as caudas perdidas com o tempo. Embora a nova cauda possa não parecer exatamente como a original, ela ainda cumpre sua função. Esse processo de regeneração é um exemplo incrível da engenhosidade da natureza, ajudando as iguanas a se adaptarem e sobreviverem em seu habitat. E se a IA puder organizar seus blocos Lego? Um aplicativo inovador baseado em IA está transformando a comunidade Lego, escaneando e organizando as peças com precisão. Criado por um desenvolvedor independente apaixonado, esse aplicativo ajuda os fãs a encontrar novas e criativas maneiras de usar seus blocos Lego. Imagine uma ferramenta que não só classifica sua vasta coleção, mas também inspira ideias únicas de construção que você talvez nunca tenha considerado. Com o aplicativo, os fãs podem rapidamente procurar peças específicas ou encontrar ideias para projetos com base no que têm. Essa tecnologia incrível enriquece o processo de construção, facilitando para crianças e adultos mergulharem em um mundo de fantasia. Não importa se você é um construtor experiente ou está apenas começando, esse aplicativo estimula a criatividade e une amantes de Lego ao redor do mundo. Ao simplificar o processo de organização, ele permite que você dedique mais tempo ao que realmente importa, a alegria de construir e a liberdade da imaginação. Você está pronto para transformar suas aventuras Lego com a IA? O Teflon foi realmente descoberto por acaso. Em 1938, um jovem químico chamado Roy Plunkett trabalhava na criação de novos refrigerantes para a empresa DuPont, quando se deparou com algo inesperado. Em vez do refrigerante que procurava, ele encontrou uma substância cerosa misteriosa que resistia ao calor e ao atrito. Esse material incrível que agora conhecemos como Teflon foi uma feliz coincidência que mudou o mundo da culinária e muito mais. As propriedades únicas do Teflon o tornaram perfeito para panelas antiaderentes, permitindo que fritássemos ovos e panquecas sem nos preocupar com a aderência à frigideira. Mas isso não é tudo. Suas qualidades resistentes ao calor também levaram ao uso em trajes espaciais. É surpreendente ver como descobertas acidentais, como o Teflon, podem resultar em avanços revolucionários na ciência dos materiais. Essa história nos lembra que, às vezes, grandes inovações surgem dos eventos mais inesperados. Quem sabe o que mais nos aguarda no mundo das descobertas acidentais? Você não vai acreditar no que são os Tsing de Bemaraha. Essa incrível cadeia montanhosa em Madagascar é famosa por seus afiados picos de calcário, que podem danificar o calçado dos turistas. Conhecidos por sua beleza selvagem, os Tsing de Bemaraha representam um desafio para todos que se atrevem a explorar sua paisagem única. Mas não são apenas as rochas pontiagudas que tornam este lugar especial. As montanhas também abrigam diversas espécies únicas de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Esses ecossistemas são extremamente importantes para a biodiversidade, proporcionando um habitat que sustenta a vida de maneiras que estamos apenas começando a entender. Ao caminhar por essa paisagem surreal, você pode sentir que entrou em um outro mundo, repleto de vistas e sons incríveis.
Então você está pronto para uma aventura que é ao mesmo tempo emocionante e um pouco perigosa. Você já se perguntou como os otomanos conquistaram Constantinopla? Em 1453, durante o dramático cerco desta cidade histórica, o Império Otomano mostrou uma incrível criatividade e estratégia militar. Os defensores de Constantinopla colocaram uma enorme corrente na entrada do porto para impedir ataques navais. Em vez de se render a esse obstáculo astuto, os otomanos elaboraram um plano ousado. Eles realmente arrastaram seus navios de guerra por terra para contornar a corrente e alcançar as águas do outro lado. Essa manobra sem precedentes não apenas demonstrou sua determinação em superar dificuldades, mas também se tornou um marco na arte da guerra. A conquista bem-sucedida de Constantinopla permitiu aos otomanos controlar importantes rotas comerciais e fortaleceu seu poder na região. Este evento mostra como táticas inovadoras podem mudar o curso da história e levanta a questão: que outras estratégias criativas moldaram nosso mundo? Adivinhe o que realmente impulsiona a inovação artística? Musso Black, a tinta mais escura do mundo, absorve impressionantes 99% da luz visível. Esse pigmento incrível transforma tudo que toca, criando uma ilusão onde os objetos parecem desaparecer. Artistas e designers usam Musso Black para adicionar profundidade e drama às suas obras, criando efeitos visuais marcantes que cativam o público. Imagine uma escultura ou uma tela coberta com essa tinta, que parece quase uma sombra. Seu uso vai além do mundo da arte, alcançando o design industrial, onde pode realçar produtos, destacando formas e contornos de maneira surpreendente. Manipulando a luz de forma tão profunda, Musso Black permite que os criadores desafiem nossa percepção da realidade. Seja em uma parede de galeria ou em um produto de alta tecnologia, essa tinta desperta curiosidade e nos convida a olhar mais de perto. Não é incrível como uma tinta simples pode redefinir o que vemos? Por que a Copa Geomira empolga jogadores ao redor do mundo? Este concurso único permite que os participantes explorem o vasto mundo do Google Maps, usando suas habilidades geográficas para identificar diferentes locais. Os jogadores analisam imagens do Google Street View para ver cenas reais de todo o mundo. O desafio é adivinhar onde essas fotos foram tiradas, e a precisão garante pontos. Imagine-se explorando ruas movimentadas, paisagens rurais tranquilas, ou até mesmo joias escondidas que a maioria dos viajantes não percebe. Não é apenas um palpite, é também uma oportunidade de aprender. Ao jogar, você pode descobrir curiosidades sobre diferentes culturas e atrações. Milhões de jogadores de vários países participam, criando uma plataforma vibrante para a competição amigável. Alguns até desenvolvem estratégias para suas respostas, baseando-se em pontos turísticos ou características do terreno, enquanto outros confiam na intuição. A Copa Geomira não é apenas um jogo, é uma maneira divertida de expandir seu conhecimento sobre o mundo e interagir com outros amantes da geografia. Então, está pronto para testar suas habilidades e descobrir quantos lugares você consegue identificar? Acredite ou não, a Casa Branca precisa de 570 galões de tinta. Este edifício icônico, onde viveram todos os presidentes dos EUATA, desde John Adams, é famoso não apenas por sua história, mas também pelo cuidado que exige. A cada poucos anos, a Casa Branca é pintada, e você pode imaginar quanta tinta é necessária para cobrir uma estrutura tão grande. Uma equipe de pintores experientes usa uma tinta especial que resiste às intempéries e ao tempo. Esse cuidado meticuloso ajuda a manter a Casa Branca como um símbolo da democracia americana e da resistência. Suas dimensões e a arquitetura neoclássica a tornam um candidato ideal para atualizações regulares. Mas você sabia que apenas certas cores são permitidas? A tinta deve preservar a aparência histórica e garantir durabilidade. Então, da próxima vez que você admirar a grandiosidade da Casa Branca, lembre-se do trabalho árduo e dos 570 galões de tinta que a ajudam a parecer impecável. Não é incrível quanto esforço é necessário para a casa do presidente? Conheça os inspiradores gêmeos siameses da América Latina. José Armando e José Luiz de Bios são pessoas incríveis, reconhecidas como os únicos gêmeos siameses adultos na América Latina. A história deles não é apenas uma raridade médica, é um relato de resistência e determinação. Unidos na região do abdômen e compartilhando órgãos vitais, eles enfrentam dificuldades únicas todos os dias, mas mantêm uma visão de vida incrivelmente positiva.
A conexão entre eles é muito forte, pois se apoiam na busca de objetivos pessoais, como obter o diploma de bacharel internacional e estudar engenharia de sistemas. Esse sonho de educação superior destaca o desejo deles não apenas por um futuro melhor, mas também por educar os outros sobre suas experiências de vida. Eles inspiram muitos ao participar de eventos comunitários, aumentando a conscientização sobre gêmeos siameses e celebrando a vida em todas as suas complexidades. A trajetória deles nos lembra que o que nos torna diferentes também pode nos unir, e juntos eles buscam superar barreiras enquanto seguem seus sonhos. Como a história deles pode nos inspirar a lidar com nossas próprias dificuldades. Você já pensou por que a música nos cura? Antes de se tornar um músico famoso, Macklemore trabalhou em um centro para jovens, dedicando seu tempo a ajudar os jovens a se expressarem através do rap. Ele entendia que muitos desses jovens enfrentavam dificuldades sérias e acreditava que a música poderia ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Em suas aulas, Macklemore inspirava a juventude a transformar suas emoções e histórias em letras, permitindo que encontrassem suas vozes em um mundo que muitas vezes parece isolante e opressivo. Essa experiência não só influenciou sua própria música, mas também destacou a importância da expressão criativa na cura e no crescimento pessoal. Ao dar aos jovens ferramentas para falar sobre suas dificuldades, ele os ajudava a lidar com as emoções e a desenvolver a autoconfiança. Não é inspirador como a arte pode mudar vidas? Difícil de acreditar, mas os androides não são apenas dispositivos. O termo androide, na verdade, descreve uma figura parecida com um humano, com a aparência de um robô masculino. Ele vem da palavra grega androides, que significa parecido com um humano. Essas incríveis criações são frequentemente vistas na ficção científica, em filmes e videogames. Imagine um robô que anda e fala como um humano. Ao contrário dos robôs comuns, os androides buscam imitar o comportamento e as emoções humanas, muitas vezes borrando as linhas entre o artificial e o real. No nosso dia a dia, esse termo também se tornou popular por causa da tecnologia, já que falamos sobre smartphones e tablets androides. No entanto, a ideia original dos androides levanta questões interessantes sobre identidade e humanidade, o que significa ser humano e as máquinas podem realmente nos entender algum dia. Com o avanço da robótica e da inteligência artificial, a pesquisa sobre androides se torna mais relevante do que nunca. Então, o que você acha? Será que algum dia poderemos compartilhar nossas vidas com um verdadeiro androide? O que realmente determina a escolha de carreira de Don Cheadle? Don Cheadle enfrentou uma dilema inesperada quando recebeu a oferta para o papel de máquina de combate no universo Marvel. Ele teve apenas 1 hora para tomar uma decisão que poderia mudar sua carreira por décadas. Em um momento cheio de emoção e pressão, ele estava na festa de aniversário do seu filho, celebrando um dia especial. Reconhecendo a importância da proposta, seu agente interveio e deu a ele 1 hora extra para pensar. Cheadle sabia que o papel de máquina de combate poderia não apenas impulsionar sua carreira de ator, mas também conectá-lo com milhões de fãs da Marvel em todo o mundo. Esse personagem se tornaria uma parte essencial de blockbusters como Homem de Ferro e Os Vingadores, tornando Cheadle um favorito entre os fãs de super-heróis. No final, ele aceitou o desafio, assumindo um papel que o levaria a aventuras emocionantes e a um legado duradouro no mundo da Marvel. Incrível, mas é verdade. Grampos de cabelo metálicos atrapalham o funcionamento dos aeroportos. Esses acessórios comuns podem causar um caos inesperado nos pontos de controle de segurança. Muitos viajantes não percebem que os grampos metálicos podem ativar os detectores de metal, resultando em atrasos e confusão para todos. Imagine estar na fila se preparando para viajar, quando de repente o detector de metal dispara por causa do seu grampo de cabelo. Os agentes de segurança precisam fazer uma verificação minuciosa, deixando os viajantes confusos e ansiosos, tentando explicar que seus grampos são inofensivos e não armas. Esse detalhe pouco notado mostra como algo tão comum pode causar grandes atrasos em um aeroporto movimentado. Portanto, da próxima vez que você for viajar, considere usar acessórios de cabelo plásticos ou não metálicos para evitar problemas. Quantos de vocês já passaram por uma situação assim? Você sabia que no Canadá existem mais de 2 milhões de lagos? Esse fato incrível faz do Canadá o lar de cerca de 60% dos lagos de água doce do planeta. Imagine um país repleto de incontáveis corpos d'água brilhantes, cada um com seu próprio ecossistema e beleza únicos.
Desde as águas profundas dos grandes lagos até os muitos pequenos poços e riachos, a paisagem canadense é um paraíso para amantes da natureza e exploradores. Esses lagos não apenas encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante na preservação da vida selvagem e no equilíbrio climático do nosso planeta. Eles são habitats essenciais para muitas espécies de peixes, aves e outros animais, além de fornecerem água potável limpa para as comunidades. Atividades como passeios de barco, pesca e natação prosperam ao redor dessas vastas águas. Então, da próxima vez que você pensar no Canadá, imagine a magnífica tapeçaria de lagos que forma sua identidade e cultura. Quer você queira desfrutar da natureza ou simplesmente relaxar à beira do lago, os lagos canadenses oferecem uma aventura esperando para ser descoberta. Prepare-se para se surpreender com a incrível escultura de Wexler. Robert Wexler levou 7 anos para criar esta obra de arte única, feita inteiramente com mil de centavos. Pesando quase 2.500 quilos, esta escultura não é apenas uma visão impressionante, é um comentário sobre valor, trabalho e criatividade. Wexler posicionou cuidadosamente cada moeda, transformando um objeto comum em uma obra de arte fascinante que questiona nossas ideias sobre dinheiro e habilidade. Cada moeda conta sua própria história, adicionando profundidade à superfície da escultura que brilha à luz. Os visitantes frequentemente se surpreendem com como um monte de moedas pode se unir para criar algo tão elegante e reflexivo. É difícil não se sentir inspirado ao ficar diante dessa instalação massiva, onde a arte encontra o cotidiano. O que isso diz sobre nossas relações com a moeda e a criatividade? Por que as pessoas achavam que o Titanic era insubmersível? Ao contrário do que muitos pensam, os proprietários do Titanic nunca chamaram o navio de insubmersível. A empresa White Star Line, que construiu este famoso transatlântico, não usou essa expressão. Na verdade, antes da sua primeira viagem, em 1912, muitos não o consideravam realmente insubmersível. Em vez disso, o Titanic foi promovido por suas comodidades luxuosas, tecnologias modernas e a promessa de segurança e conforto durante as travessias transatlânticas. O mito da insubmersibilidade do navio surgiu principalmente após sua trágica tragédia, alimentado por notícias sensacionalistas e o interesse público. Esse equívoco persiste ao longo da história, ofuscando as verdadeiras histórias sobre a construção do navio e os avisos recebidos. O Titanic continua sendo um poderoso símbolo, lembrando-nos da necessidade de duvidar das narrativas que frequentemente aceitamos e destacando a complexidade da engenhosidade e da arrogância humanas. Por que os psicopatas ignoram as consequências? Pesquisas mostram que os psicopatas têm uma percepção única do mundo. Eles se concentram nos resultados positivos de suas ações, pensando apenas em seu próprio benefício, sem considerar o possível dano aos outros. Esse pensamento limitado resulta na ausência de culpa ou consciência. Por exemplo, quando alguém enfrenta uma decisão que pode prejudicar outra pessoa, muitos sentem remorso. No entanto, um psicopata provavelmente ignora completamente esses sentimentos, focando apenas em suas vantagens. Esse comportamento permite que eles ajam sem hesitação, encantando as pessoas com sua confiança, mas deixando um rastro de destruição emocional. Compreender essa mentalidade ajuda a se explicar por que os psicopatas têm dificuldade em sentir empatia e frequentemente cometem atos manipulativos ou prejudiciais sem remorso. Como os especialistas estudam essas personalidades complexas? Prepare-se para se surpreender com o ciclobal. Este esporte emocionante combina habilidades do futebol com a agilidade do ciclismo, criando uma experiência única em quadra. As partidas são jogadas por equipes de 2 em um espaço fechado, parecido com um campo de futebol em miniatura. A característica especial deste jogo é que os jogadores usam bicicletas projetadas sem freios e marchas, o que torna tudo mais desafiador. Eles não podem usar as mãos. Em vez disso, batem na bola apenas com os pneus, mostrando um equilíbrio e coordenação incríveis. Imagine a emoção quando os jogadores manobram suas bicicletas, tentando marcar um gol, enquanto desviam dos adversários. O ciclobal tem raízes na Alemanha, datando do início do século XX, e desde então ganhou popularidade em vários países. Torneios acontecem ao redor do mundo, onde os atletas demonstram habilidades impressionantes, trabalho em equipe e espírito esportivo. Você já viu algo assim? Espere até ouvir sobre o gato em O Poderoso Chefão. Este fato interessante sobre o filme clássico mostra como a espontaneidade pode influenciar o cinema.
Enquanto Marlon Brando se preparava para seu icônico papel como Vito Corleone, os criadores do filme notaram um gato de rua vagando pelo set. Em vez de afastá-lo, Brando decidiu aproveitar esse momento inesperado. Ele pegou o gato e o incluiu em suas cenas, dando à sua atuação uma sinceridade especial. O gato em seu colo não apenas destacava a tranquilidade de Brando, mas também adicionava simbolismo, refletindo a vulnerabilidade oculta do personagem por trás de sua fachada dura. Surpreendentemente, essa adição não planejada se tornou uma das imagens mais memoráveis do filme, mostrando como a criatividade pode florescer nas circunstâncias mais inesperadas. Às vezes, os melhores momentos na arte surgem da flexibilidade e da disposição para explorar o desconhecido. Isso faz você olhar para o filme de uma maneira completamente diferente? Você sabia que o Saara não é só areia? Você pode imaginar o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de 1/4 de seu território é coberto por areia. O restante é uma combinação interessante de planícies de cascalho, platôs rochosos e montanhas impressionantes. Essa diversidade surpreendente desafia os estereótipos tradicionais sobre desertos, mostrando que é muito mais do que apenas areia sem fim. Sob sua superfície, o Saara esconde fontes secretas de água, que sustentam a vida de maneiras inesperadas. Nesse ambiente hostil, diversos ecossistemas prosperam, demonstrando adaptações incríveis de plantas e animais. Por exemplo, algumas espécies de plantas desenvolveram a capacidade de armazenar água de forma eficiente, enquanto animais como o feneco criaram estratégias comportamentais únicas para sobreviver em temperaturas extremas. Compreender as características geológicas do Saara e seus ecossistemas ocultos nos ajuda a apreciar a complexidade dessa paisagem icônica. Então, da próxima vez que alguém mencionar o Saara, lembre-se de que há muito mais do que parece à primeira vista. Você vai se surpreender ao saber que Concetta vê 99 milhões de cores. Essa habilidade incrível está relacionada a uma condição genética rara, chamada tetracromatismo. Enquanto a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de cores, a visão única de Concetta permite que ela perceba uma variedade impressionante de tons. Imagine passear por um jardim e ver cores nas flores que outros simplesmente não notam. Como artista profissional, ela utiliza essa perspectiva única em suas obras. Cada pincelada é cheia de uma profundidade de cor inigualável, criando peças que encantam o público e despertam emoções. O mundo vibrante de Concetta desafia nossa compreensão da percepção humana, lembrando-nos de que a realidade pode ser completamente diferente para cada pessoa. Como é perceber a arte e a natureza com uma paleta tão rica? Sua jornada oferece uma visão fascinante sobre as complexidades ocultas da visão e da criatividade. E se eu te contar sobre o Show Inútil? Este programa de entretenimento é um verdadeiro tesouro de fatos completamente inúteis que vão divertir sua mente. De curiosidades estranhas a detalhes históricos inusitados, o Show Inútil leva os espectadores a uma jornada fascinante por cantos curiosos e engraçados do conhecimento. Você sabia que o mel nunca estraga? Ou que os polvos têm 3 corações? Cada episódio traz uma nova dose de fatos interessantes, perfeitos para conversas em festas ou para impressionar os amigos. Como o nome sugere, as informações podem não mudar sua vida, mas com certeza vão te fazer sorrir e gerar conversas divertidas. O Show Inútil nos lembra que aprender pode ser fácil e prazeroso, nos incentivando a nos distrair da seriedade do dia a dia. Então, pronto para se sintonizar e descobrir algo engraçado e inútil? Acredite ou não, na Madeira, as flores crescem o ano todo. Este incrível arquipélago português no Oceano Atlântico é frequentemente chamado de Ilha das Flores Eternas, e não é à toa. Com seu clima subtropical, a Madeira abriga uma vibrante variedade de plantas floridas, como buganvílias, hortênsias e orquídeas, que florescem durante todo o ano. Além das flores, a ilha é famosa por suas paisagens naturais deslumbrantes, com montanhas verdes, impressionantes falésias e costas idílicas que encantam amantes da natureza e aventureiros. Os fãs de atividades ao ar livre podem caminhar pelas famosas levadas, canais de irrigação cercados de flores que oferecem vistas de tirar o fôlego. E se você gosta de fotografar, as paisagens vibrantes proporcionam infinitas oportunidades para capturar a beleza. Seja explorando jardins floridos ou admirando vistas panorâmicas, a Madeira é uma verdadeira festa para os sentidos, convidando todos a desfrutar de sua magnificência natural.
Prepare-se para se surpreender com a tumba perdida de Genghis Khan, o local de descanso final do lendário líder mongol. Genghis Khan continua sendo um dos maiores mistérios da história. Segundo a lenda, seus soldados tomaram medidas extremas para manter em segredo o local de seu sepultamento. Dizem que eles matavam todos que ajudavam a cavar sua tumba, para que ninguém pudesse revelar sua localização. Essa busca por sigilo era tão intensa que algumas histórias afirmam que eles até mudaram o curso de um rio para que ele fluísse sobre sua tumba, aumentando ainda mais o nível de ocultação. Apesar das inúmeras teorias e das extensas buscas ao longo dos séculos, o local exato onde Genghis Khan foi enterrado nunca foi encontrado. Esse mistério não resolvido apenas aumenta o interesse por sua vida e pelo incrível império que ele construiu. Com histórias tão dramáticas sobre seu sepultamento, será que a grandeza de seu legado está para sempre ligada ao mistério de sua tumba? Acredite ou não, a insônia fatal pode tirar seu sono. Essa condição extremamente rara começa como uma insônia comum, quando a pessoa tem dificuldade para dormir. No entanto, isso é apenas o começo. Com o tempo, os afetados podem apresentar mudanças sérias no comportamento, incluindo confusão e alucinações. No final, a incapacidade de dormir se intensifica e a pessoa não consegue mais descansar. Esse estado constante de vigília causa um impacto devastador no corpo, levando a um forte desgaste físico e mental. É especialmente preocupante que a insônia fatal possa se desenvolver rapidamente, e a causa exata desse estado continua sendo em grande parte um mistério, embora se acredite que esteja relacionada a proteínas anormais no cérebro. Devido à sua raridade, muitas pessoas nunca ouviram falar dela, tornando a conscientização extremamente importante. Pesquisadores continuam a estudar a insônia fatal para desvendar seus mistérios e encontrar possíveis tratamentos. A relação entre sono e saúde é muito mais complexa do que você pode imaginar. O que acontece durante o sono pode realmente ser uma questão de vida ou morte. Você já se perguntou por que os americanos adoram hot dogs? É surpreendente, mas os Sikh Iowa são os maiores consumidores de hot dogs do mundo, comendo impressionantes 20 bilhões dessas delícias a cada ano. O amor pelos hot dogs varia de acordo com a região. A Virgínia Ocidental é a campeã em consumo per capita, o que significa que as pessoas lá realmente apreciam seus hot dogs. Por outro lado, Los Angeles tem as maiores vendas totais, mostrando que esta cidade movimentada tem um apetite sério por esse clássico do churrasco. Mas não é só no Siwanara que a cultura das salsichas é forte. A Alemanha lidera o consumo de salsichas per capita, considerando todos os tipos. Essa concorrência saborosa nos faz refletir sobre como esses dois países incorporaram essas iguarias em suas tradições culinárias. Acredite ou não, os tigres têm pelagem listrada única. Cada tigre possui listras que formam um padrão específico em sua pelagem, tornando cada um tão único quanto uma impressão digital. Essas belas listras ajudam os tigres a se camuflar em seu habitat natural, como florestas densas ou savanas, misturando-se com sombras e vegetação durante a caça. Os padrões únicos não só auxiliam na caça, mas também são importantes nas interações sociais entre tigres. Quando se encontram, essas pelagens listradas ajudam a reconhecê-los. Curiosamente, as listras não estão apenas na pelagem, elas também aparecem na pele quando os tigres se raspam ou se machucam. Essa incrível característica é um lembrete da criatividade da natureza e da diversidade no reino animal. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que suas listras não são apenas para a beleza, elas são essenciais para a sua sobrevivência. Já pensou se outros animais têm marcas tão únicas? Imagine que você dorme 22 horas por dia, como os koalas. Esses adoráveis animais marsupiais, originários da Austrália, são conhecidos por seus hábitos de sono. Os koalas passam a maior parte de suas vidas descansando nas árvores de eucalipto, comendo folhas e depois dormindo profundamente. Por que eles dormem tanto? É porque as folhas de eucalipto não são a melhor fonte de alimento. São baixas em calorias e ricas em fibras. Para economizar energia, os koalas se adaptaram a dormir até 22 horas por dia. Seu sistema digestivo único os ajuda a processar essas folhas duras, mas isso requer muito descanso. Quando estão acordados, os koalas geralmente são solitários e são conhecidos pelos sons característicos que fazem entre as árvores, especialmente durante a época de acasalamento. Embora possam parecer preguiçosos, os koalas são animais incríveis que desempenham um papel importante no ecossistema australiano.
Dormindo tanto, eles garantem energia para viver em seu habitat natural. Então, da próxima vez que você ver um koala dormindo, lembre-se de que é apenas uma maneira de se manter saudável e feliz. Você sabia que em Andorra se fala catalão como símbolo cultural? No pequeno país de Andorra, o catalão não é apenas uma forma de comunicação. Ele é uma parte importante da identidade local. Essa língua fascinante é também a segunda mais falada na Espanha, o que destaca sua importância além de Andorra. Para os habitantes desse país pitoresco, falar catalão significa preservar seu legado e tradições únicas, que são passadas de geração em geração. Desde conversas do dia a dia até a celebração de festivais, o catalão ajuda a fortalecer os laços comunitários e conecta as pessoas à sua rica história. Além disso, a língua reflete a beleza das paisagens e o espírito de Andorra, tornando-se uma parte essencial de sua vida cotidiana. Ao adotar o catalão, os andorranos continuam a honrar suas raízes, promovendo o orgulho cultural. Não é incrível como uma língua pode moldar e preservar a cultura? O que realmente torna as compras online convenientes? Em 1999, a Amazon patenteou o sistema de compra em um clique, que foi uma verdadeira revolução. Isso permitiu que as pessoas comprassem produtos instantaneamente, sem precisar inserir novamente os dados de pagamento. Essa inovação não apenas simplificou o processo de compra, mas também estabeleceu novos padrões para as compras online. Agora, com um único clique, os clientes podiam finalizar suas compras em segundos, tornando o processo ainda mais fácil. Essa patente deu à Amazon uma vantagem significativa sobre os concorrentes, e sua influência se espalhou muito além da empresa. Até mesmo o gigante tecnológico Apple reconheceu sua importância e licenciou essa tecnologia para o iTunes, a fim de melhorar a experiência de seus usuários. Graças à abordagem inovadora da Amazon, a conveniência digital e a rapidez se tornaram características essenciais das compras online modernas. Então, da próxima vez que você clicar no botão de compra, pense em como essa simples ação mudou a nossa forma de fazer compras hoje. E se eu disser que o peixe amberjack pode mudar de cor? Essa habilidade incrível permite que eles se misturem ao ambiente, dificultando a detecção por predadores. A adaptação é a chave para a sobrevivência no oceano, e os amberjacks usam sua técnica única de mudança de cor como estratégia de sobrevivência. Nadando entre recifes de corais ou no fundo arenoso, esses peixes podem alterar seus tons para se adequar ao ambiente. Esse camuflagem astuta os ajuda a evitar predadores famintos como grandes peixes e aves. Mas como eles fazem isso? Os amberjacks têm células especiais na pele, chamadas cromatóforos. Essas células contêm pigmentos e podem se expandir ou contrair, dependendo do ambiente, mudando a coloração do peixe em questão de segundos. Essa habilidade notável não só os ajuda a se manter seguros, mas também desempenha um papel na comunicação com outros amberjacks. A natureza não é cheia de surpresas? Sim, é verdade, e é isso que torna essas aves incríveis. Diferente da maioria das aves que dependem principalmente da visão para encontrar comida, os abutres turcos usam seu olfato extraordinário. Eles conseguem detectar o forte cheiro de carne em decomposição a muitos quilômetros de distância. Essa habilidade única permite que eles encontrem alimentos que outros necrófagos podem perder. Seus receptores olfativos são muito mais desenvolvidos do que os de muitas outras espécies de aves, tornando-os verdadeiros mestres na busca por comida. Quando estão planando no céu, seus narizes estão sintonizados para captar até o mais fraco cheiro de carniça no vento. Por isso, os abutres turcos desempenham um papel importante no ecossistema, consumindo animais mortos e ajudando a prevenir a propagação de doenças. Então, da próxima vez que você ver essas aves deslizarem pelo céu, lembre-se de como seu incrível olfato as ajuda a encontrar a próxima refeição. Você sabia que a Disney vendeu os direitos de streaming dos filmes originais de Star Wars? Em 2016, a Disney tomou uma decisão inesperada ao vender os direitos de seus filmes favoritos para a Turner, e esse acordo vai até 2024. Foi uma decisão estratégica, já que a Disney se preparava para lançar seu próprio serviço de streaming, o Disney Plus. No entanto, com o aumento da popularidade de Star Wars, a Disney começou a perceber que ter esses filmes icônicos em sua plataforma atrairia muitos assinantes. Apesar das tentativas da Disney de recuperar esses direitos, a Turner continua se recusando a devolvê-los. Essa luta contínua levanta questões sobre o futuro dos filmes clássicos na era do streaming. Com milhões de fãs ansiosos por conteúdo de Star Wars, será interessante ver como esse conflito se desenrola.
A Disney conseguirá recuperar os direitos de sua galáxia muito, muito distante? Você vai se surpreender ao saber que a decomposição atrai polinizadores. Algumas das relações mais interessantes na natureza estão ligadas a cheiros surpreendentes. Por exemplo, certas flores emitem um aroma semelhante à carne em decomposição, atraindo polinizadores como moscas e besouros. Essa estratégia incomum pode parecer desagradável à primeira vista, mas desempenha uma função importante. Muitos insetos que se alimentam de matéria orgânica morta também são excelentes transportadores de pólen, ajudando essas plantas a se reproduzirem. Ao imitar o cheiro de carne podre, essas flores astutamente atraem esses insetos, garantindo sua sobrevivência e prosperidade. Um exemplo bem conhecido é a flor cadáver, que libera seu forte odor para atrair polinizadores e frequentemente se torna a estrela dos jardins botânicos. Então, da próxima vez que você sentir um cheiro desagradável em um jardim de flores, lembre-se de que isso pode ser parte de um grande plano da natureza para manter o ciclo da vida. Você já pensou na quantidade de patentes para smartphones? As tecnologias por trás dos smartphones são impressionantes. Existem cerca de 250 mil patentes diferentes registradas. Cada uma dessas patentes representa uma ideia ou inovação única, que torna nossos telefones mais inteligentes e eficientes. Desde a tecnologia de tela sensível ao toque, que usamos todos os dias, até os diversos aplicativos que nos ajudam a nos manter conectados, cada elemento é fruto de uma mente criativa. Grandes empresas de tecnologia e inventores estão sempre ultrapassando limites, melhorando aspectos como duração da bateria, qualidade da câmera e até mesmo funções de software. Essa corrida por inovações é intensa, pois os smartphones se tornaram parte essencial de nossas vidas, impactando a comunicação, o trabalho e o entretenimento. Com tantas patentes registradas, isso demonstra a criatividade humana e a natureza em constante evolução da tecnologia. Quais novas funcionalidades podemos esperar no futuro, enquanto os inventores continuam a revolucionar nossas experiências móveis? Muitos não sabem, mas o Olimpo Mons é imenso. Com impressionantes 24 quilômetros de altura, o Olimpo Mons é o vulcão mais alto do nosso sistema solar, quase 3 vezes mais alto que o Everest. Localizado em Marte, esse colossal vulcão em escudo não só encanta com sua aparência, mas também pode se tornar um local para futuras pesquisas espaciais. Imagine astronautas fazendo emocionantes caminhadas por suas amplas encostas, apreciando a vista da paisagem marciana como nunca antes. O Olimpo Mons tem encostas suaves que se estendem por 600 quilômetros de diâmetro, tornando-o tão massivo que pode ser visto da órbita. Cientistas acreditam que ele se formou a partir de múltiplas erupções de lava, o que revela a história vulcânica e a geologia de Marte. O tamanho gigantesco do Olimpo Mons faz os pesquisadores refletirem sobre a atividade geológica do planeta e as possibilidades de expansão humana. Com o avanço constante nas tecnologias espaciais, quem sabe quais descobertas nos aguardam perto desse incrível gigante? Estamos prontos para aventuras à sombra deste grande vulcão. Por que o cocô de aranha pode ter cores diferentes? Essa pergunta curiosa nos leva a um mundo fascinante das aranhas e sua biologia incrível. As aranhas, conhecidas por suas teias impressionantes e habilidades, também produzem cocô de várias cores: branco, marrom ou cinza escuro. Essa diversidade de cores não é à toa, depende da dieta e do ambiente. Por exemplo, aranhas que se alimentam de insetos podem produzir cocô mais escuro, enquanto aquelas que comem alimentos menos pigmentados podem ter resíduos mais claros. As cores do cocô também podem refletir o nível de umidade. Em condições mais úmidas, ele pode ter diferentes tonalidades. As aranhas frequentemente usam estratégias de sobrevivência, e seus resíduos podem se misturar ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores. Na próxima vez que você encontrar cocô de aranha, lembre-se de que há mais nesse colorido desperdício do que parece à primeira vista. Que outros segredos as aranhas podem esconder? Difícil de acreditar, mas decorar a árvore de Natal é uma competição. Em 2013, Sharon Huantu estabeleceu um incrível recorde de decoração mais rápida de uma árvore de Natal em Essex, Reino Unido, completando em apenas 36,89 segundos. Imagine a pressa para pendurar as fitas, luzes e enfeites, enquanto tenta fazer a árvore ficar linda. Esse feito impressionante destaca o espírito competitivo que envolve as tradições festivas. Decorar árvores de Natal se transformou de uma simples atividade familiar em uma arte competitiva, com concursos e exposições, mostrando designs incríveis e temas originais.
Os participantes se esforçam ao máximo, usando truques criativos e enfeites únicos para impressionar os jurados, provando que o clima festivo pode se misturar com uma competição amigável. Então, quem vai aceitar esse desafio no próximo Natal e tentar quebrar o recorde da Sharon? Vamos ver o que a criatividade e a velocidade podem trazer para nossas celebrações festivas. Um fato interessante sobre a fruta durião. O durião é famoso pelo seu cheiro forte, que alguns comparam a uma mistura de cebola podre e meias suadas. Esse odor é tão intenso que em muitos lugares públicos da Ásia, como ônibus e hotéis, é proibido. Algumas pessoas adoram seu sabor único, enquanto outras não conseguem ficar perto. As pessoas brincam chamando-o de Rei das Frutas, e em países como Tailândia e Malásia, é tanto elogiado quanto evitado. A casca espinhosa da fruta esconde uma polpa cremosa, que muitos descrevem como rica e semelhante a creme, mas para apreciá-la é preciso superar o cheiro. Os locais costumam ter opiniões fortes sobre o durião. Alguns o consideram uma iguaria, enquanto outros nunca tocariam nele. Quer experimentar ou prefere se manter afastado? O durião definitivamente gera muitas discussões. Então você teria coragem de provar essa fruta tão polêmica? Você pode acreditar que o Uber é mais barato do que ter um carro? Um estudo interessante de 2018 mostrou que em 4 das 5 maiores cidades do Zitmash e Sitelua, usar o Uber saiu mais em conta do que os custos de manter um carro. Isso inclui despesas como seguro, manutenção e combustível. Imagine viver em cidades movimentadas como Nova York, Los Angeles ou Chicago, onde estacionar pode ser um verdadeiro desafio e o trânsito parece não ter fim. Nesses centros urbanos, gastar dinheiro com um carro pode parecer jogar dinheiro em um buraco sem fundo. Em vez disso, serviços de carona como o Uber oferecem uma alternativa conveniente, permitindo que as pessoas se desloquem de um ponto A a um ponto B, sem o peso financeiro de ter um carro. Para muitos, essa mudança não só economiza dinheiro, mas também contribui para um estilo de vida mais sustentável, reduzindo o número de carros nas ruas. Então, se você está em uma grande cidade, por que não experimentar chamar um Uber em vez de dirigir seu próprio carro? Isso pode te fazer economizar mais do que você imagina. Descubra a doce surpresa dos melões amarelos. Você sabia que os melões amarelos costumam ser mais doces que os vermelhos? Essa fruta incrível tem um sabor único de mel e uma polpa macia e suculenta que vai realçar qualquer prato. Os melões amarelos estão se tornando cada vez mais populares e podem ser encontrados em supermercados e feiras, especialmente no verão, quando estão no auge. Se você quiser experimentar, pode usar melões amarelos na maioria das receitas que normalmente usam os vermelhos. Imagine uma salada refrescante de verão, uma colorida tábua de frutas ou um smoothie caseiro com essa fruta ensolarada. Eles não só adicionam uma cor vibrante, mas seu sabor especial pode dar um toque interessante a receitas conhecidas. Você já experimentou o melão amarelo? Com certeza vale a pena. Acredite ou não, os astecas inventaram os balões de animais. Milhares de anos atrás, os astecas usavam intestinos de animais para criar balões únicos durante suas cerimônias religiosas. Essas criações incríveis não eram apenas para diversão, faziam parte de complexas oferendas a seus deuses, destacando a profunda conexão entre sua cultura e espiritualidade. Os intestinos eram cuidadosamente limpos, enchidos de ar e moldados em diferentes formas de animais para agradar as divindades adoradas. Imagine celebrações vibrantes, cheias de figuras coloridas flutuando e dançando no ar, encantando os olhares das pessoas reunidas. Essa prática antiga não só reflete as habilidades artísticas e a criatividade dos astecas, mas também mostra como eles incorporavam a arte em sua vida cotidiana e rituais religiosos. Hoje, os balões de animais são parte essencial de festas e eventos, mas saber que sua origem vem de uma cultura tão rica os torna ainda mais especiais, não é mesmo? Filmes podem realmente perder milhões? Em 2023, o filme Marvels quebrou recordes ao se tornar o mais lucrativo da história do cinema, com uma perda impressionante de 237 milhões de dólares. Esse grande golpe financeiro destaca a imprevisibilidade da indústria cinematográfica, onde até os lançamentos mais esperados podem falhar nas bilheteiras. Apesar de contar com personagens queridos do universo Marvel, Marvels não conseguiu atrair o público, enfrentando forte concorrência de outros blockbusters e um cenário cinematográfico em constante mudança. O fracasso do filme levanta questões sobre as estratégias de marketing, as preferências do público e os desafios que os cineastas enfrentam hoje.
Com os serviços de streaming dominando, os gostos dos espectadores estão mudando, o que torna mais difícil o sucesso dos filmes tradicionais. Será que essa perda, recorde, mudará a abordagem dos estúdios em relação a projetos futuros? Isso definitivamente ressalta os altos riscos na produção de filmes. Os golfinhos são feitos para a velocidade e podem atingir impressionantes 54 km por hora quando nadam perto da superfície. Essa velocidade incrível os destaca entre outras criaturas marinhas e os torna mais rápidos que muitos nadadores profissionais. Imagine mergulhar em uma piscina e de repente ver um golfinho passando rapidamente. Seus corpos aerodinâmicos e caudas poderosas permitem que deslizem na água com mínima resistência, tornando quase impossível competir com eles para os humanos. Os golfinhos usam sua velocidade para capturar presas, escapar de predadores e se comunicar com outros golfinhos em seu grupo. Essa habilidade notável destaca suas adaptações únicas e confirma que eles são perfeitamente adequados ao seu ambiente oceânico. Portanto, da próxima vez que você vir um golfinho saltando alegremente da água, lembre-se de quão rápido esses seres incríveis podem nadar. Um fato interessante sobre o beija-flor. Essa pequena ave tropical tem uma habilidade incrível de voar para trás, algo que normalmente associamos aos beija-flores. Embora muitas aves consigam pairar ou voar em diferentes direções, o estilo único de voo do beija-flor permite que ele manobre facilmente entre as flores e em espaços apertados. Quando essa ave ágil se aproxima de uma flor, ela pode se virar no ar sem perturbar as delicadas pétalas, tornando-se uma especialista em coletar néctar. Esse voo para trás não é apenas um truque divertido. Ele ajuda o beija-flor a escapar de predadores e a enfrentar os desafios em seu vibrante habitat de floresta. Com suas cores brilhantes e movimentos enérgicos, observar o beija-flor saltando de flor em flor é um espetáculo fascinante. Não é incrível como a evolução dotou diferentes espécies de habilidades tão especializadas? Para ser incrível, é preciso praticar? Essa ideia interessante vem de um livro cristão para adolescentes chamado Todo Mundo Pode Ser Legal, mas para ser incrível é preciso praticar. Nele, os leitores encontram lições valiosas e conselhos baseados na fé que os ajudam a se tornarem as melhores versões de si mesmos aos olhos de Deus. Embora a capa do livro possa parecer antiga, seu conteúdo está cheio de sabedoria que inspira os jovens a buscarem a grandeza no dia a dia. O autor destaca que, embora qualquer um possa parecer legal, ser verdadeiramente incrível exige dedicação e esforço. Ao guiar os leitores por dificuldades e experiências familiares, o livro transmite habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele aborda temas como aceitação, resiliência e formação de caráter, tornando-se um guia prático para adolescentes que enfrentam os desafios da adolescência. Então você está pronto para a jornada de ser legal a ser incrível? Difícil de acreditar, mas Monopoly começou como o jogo do inquilino. Em 1904, Elizabeth Magie criou um jogo de tabuleiro único, que não era apenas para entretenimento, mas também para ensinar os jogadores sobre as consequências negativas das monopolias de terras. Ao contrário da forma quadrada que conhecemos hoje, sua versão original era redonda, o que a destacava imediatamente. Magie era uma defensora fervorosa de reformas sociais e acreditava que a terra deveria ser um recurso comum e não propriedade de poucos. O jogo mostrava como as monopolias podem levar à desigualdade econômica e problemas sociais, gerando discussões importantes entre os jogadores. Embora o jogo moderno Monopoly tenha evoluído, focando na gestão de propriedades e competição, suas raízes estão no desejo de Magie de educar e desafiar a ordem estabelecida. Você consegue imaginar jogar um jogo que busca mudar sua visão sobre riqueza e propriedade? Você sabia que essas práticas fontes de energia podem ser usadas até 1000 vezes? Isso mesmo, as baterias recarregáveis, que estão em tudo, desde controles remotos até smartphones, são uma ótima maneira de economizar dinheiro e ajudar o meio ambiente. Em vez de descartar baterias descartáveis após um único uso, você pode recarregar essas joias, permitindo que sejam usadas várias vezes. Isso não só reduz o lixo, mas também diminui a poluição causada pela produção de novas baterias. Imagine quantas baterias descartáveis são usadas e jogadas fora a cada ano. São bilhões. Ao optar por baterias recarregáveis, você faz uma escolha que beneficia tanto seu bolso quanto o planeta. Então, por que não dar um carregamento sustentável aos seus dispositivos, cuidando da Mãe Terra? Seja a mudança e escolha baterias recarregáveis.
E se eu disser que a nota foi vendida por milhões? Em 2017, ocorreu uma venda de leilão incrível, onde uma simples nota gerou uma verdadeira batalha entre compradores, superando todas as expectativas. Inicialmente, os leiloeiros achavam que ela seria vendida por um valor entre 5 mil e 8 mil dólares. No entanto, contra todas as probabilidades, o preço final disparou para impressionantes 1,56 milhão de dólares. Esse evento surpreendente destaca o quão raros e valiosos alguns itens de colecionador podem ser, muitas vezes superando todas as previsões. A jornada única dessa nota fascina colecionadores e demonstra a natureza imprevisível do mercado. O que fez essa nota tão especial? Talvez tenha sido sua história única ou a personalidade famosa associada a ela. De qualquer forma, a venda serve como um lembrete claro de que no mundo dos leilões, tudo pode acontecer, transformando coisas comuns em tesouros. Quem sabe o que pode estar escondido em sótãos ou em velhas caixas esperando sua vez? O que realmente influencia a segurança nos carros? Pesquisas mostram que o olfato desempenha um papel inesperado na redução do risco de acidentes. Aromas agradáveis como baunilha e lavanda criam uma atmosfera relaxante, diminuindo o estresse e a ansiedade dos motoristas. Quando você está dirigindo, é importante se sentir relaxado para manter o foco. Esses cheiros agradáveis ajudam a manter a atenção, facilitando a reação às condições de trânsito e situações inesperadas. Imagine uma viagem tranquila com o aroma calmante da lavanda no seu carro. Isso pode ser exatamente o que você precisa para a clareza mental. Em um mundo cheio de distrações, encontrar maneiras simples de melhorar a concentração deve ser uma prioridade. Portanto, da próxima vez que você entrar no carro, pense em borrifar um pouco de spray de baunilha ou usar óleos essenciais. Eles podem não apenas tornar sua viagem mais agradável, mas também potencialmente tornar as estradas mais seguras para todos. Por que não aproveitar essa dica simples de segurança enquanto desfruta de seus aromas favoritos? Acredite ou não, mas no Brasil se fala português mais do que em qualquer outro lugar. Com uma população de mais de 211 milhões de pessoas, o Brasil possui a maior comunidade de língua portuguesa do mundo. Esse patrimônio linguístico único está ligado à história colonial do Brasil, quando Portugal se estabeleceu na região no século XVI. O português está profundamente entrelaçado com a cultura brasileira, evoluindo ao longo do tempo e absorvendo influências de línguas indígenas, dialetos africanos e até mesmo de imigrantes. Hoje, o português no Brasil é vibrante e diversificado, com sotaques regionais e gírias únicas que podem ser bem diferentes do português europeu. Essa identidade linguística molda a literatura, a música e as conversas do dia a dia no Brasil, tornando-se um elemento-chave da cultura do país. Na próxima vez que você ouvir bossa nova ou ler um romance brasileiro, lembre-se de que o português não é apenas uma língua, é uma expressão vibrante do diverso patrimônio do Brasil. Você sabia que sua mandíbula é uma poderosa ferramenta? A mandíbula humana, ou maxilar inferior, não é apenas o osso mais forte do nosso corpo, mas também uma parte importante da nossa vida cotidiana. Ela nos permite mastigar os alimentos, essencial para a digestão e nutrição. Esse osso útil sustenta os dentes inferiores e se destaca por ser o único osso móvel do crânio. Imagine como seria difícil comer sem a mandíbula. Esse osso é capaz de suportar grandes forças ao morder e mastigar, o que a torna realmente incrível. Sempre que damos uma mordida, nossa mandíbula entra em ação, mostrando sua força. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu lanche favorito, tire um momento para apreciar o trabalho da sua mandíbula. Essa pequena, mas poderosa maravilha do corpo humano. Não é surpreendente como uma ação tão simples está ligada a uma estrutura tão complexa e resistente. Descubra a incrível transformação de Lujiazui. Antigamente, era um canto tranquilo de Xangai, mas Lujiazui rapidamente se tornou um dinâmico centro financeiro, repleto de impressionantes arranha-céus futuristas. Aqui está a Torre de Xangai, um dos edifícios mais altos do mundo, com 632 metros de altura. Ao caminhar pelas ruas, você notará como o horizonte brilha com estruturas de vidro e aço, simbolizando o incrível crescimento da região. Com uma atmosfera vibrante, este lugar se tornou um imã para negócios e turistas. As pessoas vêm aqui não apenas para trabalhar, mas também para aproveitar os cafés animados, lojas e parques que se misturam harmoniosamente com os altos edifícios. Junte-se à empolgação enquanto Lujiazui continua a moldar a identidade de Xangai e atrair inovadores de todo o mundo.
Você sabia que os insetos podem cantar como os grilos? A estridulação é um processo fascinante que muitos insetos, especialmente os grilos, usam para produzir som. Ao esfregar suas asas ou pernas umas contra as outras, essas pequenas criaturas fazem uma variedade de sons, desde trilos até zumbidos, além de atrair parceiros. Imagine uma quente noite de verão, cheia de uma sinfonia rítmica de grilos chamando uns aos outros. Esse som não serve apenas para romance. A estridulação tem várias funções, incluindo afastar predadores e marcar território. Curiosamente, diferentes espécies de grilos produzem sons distintos, assim como os pássaros têm suas canções únicas. Essa habilidade de se comunicar através de vibrações e sons é crucial para sua sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir grilos cantando à noite, lembre-se de que eles não estão apenas fazendo barulho, eles estão tendo uma conversa eterna. O que realmente motiva as leis sobre ovelhas em Montana? Em Montana, é proibido deixar uma ovelha sozinha dentro de um carro. Essa lei única destaca o compromisso do Estado com o cuidado dos animais, garantindo que o gado, como as ovelhas, receba a atenção e os cuidados necessários. Quando os fazendeiros e criadores transportam seus animais, eles devem considerar suas necessidades, assim como fariam com qualquer outro membro valioso de sua atividade agrícola. Deixar uma ovelha sozinha no carro pode resultar em negligência, causando estresse ao animal e levantando questões sobre sua segurança e bem-estar. Essas regras ajudam Montana a proteger seu gado e ressaltam a importância do tratamento responsável dos animais. Essa lei mostra quão profunda é a conexão entre as pessoas e suas práticas agrícolas no estado, promovendo uma cultura de respeito por todos os seres vivos. Você já pensou nas leis que protegem os animais na sua região?